Voltamos com o Alerj Debate falando sobre a banda larga no país. Bom, a gente no último bloco falou sobre as necessidades do setor que tem alguma coisa a desejar. Na sua opinião, deputado, eu vou insistir um pouco mais. Qual é o papel do governo federal? É estimular ou é tocar esse Plano Nacional de Banda Larga? É fazer parcerias com o setor privado ou é ele mesmo colocar a mão na massa? Não, eu, correndo o risco de ser chamado de dinossauro, eu acho que o governo federal devia assumir a responsabilidade de traçar um horizonte, traçar metas, como um serviço público, para que a população do Brasil, que não é qualquer população, né, quase 200 milhões de pessoas, a toda ela seja a possibilidade, o acesso à internet banda larga. O que não significa dizer, como o Marcelo inclusive abordou ainda há pouco, que você, para um esforço dessa magnitude, não vai precisar de parcerias com a iniciativa privada. O que eu acho que é um contrassenso, para mim, nessa questão da internet banda larga, guarda a semelhança com uma briga que a gente está travando aqui no Rio de Janeiro na questão do transporte e outros serviços públicos. A grande diferença é que quem tem que dar as cartas, quem tem que traçar uma orientação, quem tem que estabelecer diretrizes é o poder público, é o governo ouvindo a sociedade. A gente não pode agir, como às vezes acontece no transporte, inverter a lógica e a política ser adotada é a política de interesse das grandes operadoras. Isso é que é a inversão. Então não significa, eu acredito que nenhum de nós que está aqui posicionado, que defende a estatização do setor, que a iniciativa privada não tem, tem tido e tem um papel importante. Mas a grande diferença no nosso debate é que nós achamos que é a responsabilidade do poder público estabelecer as diretrizes, orientar e mobilizar esforços financeiros, científicos, culturais, para que essa grande meta possa ser atingida. E digo mais, apesar do que o Marcelo corretamente colocou, eu acho que pequenas iniciativas não vão resolver o problema, mas ajudam nesse grande esforço a empurrar a tomada de posição. Com certeza. Nós montamos uma equipe pequena no nosso gabinete que tem percorrido municípios do estado, teve em Macaé, que já teve uma experiência positiva, teve em Silva Jardim discutindo, olhando experiências positivas, até para somando com institutos como o Instituto Telecom, disseminar, publicizar essas experiências, para incentivar que outros tomem. E o Poder Legislativo também. Eu estou entrando com um projeto de lei nos próximos dias, fazendo uma coisa que parece óbvia, que parece já resolvida, como aqui colocou o Marcelo, para dar responsabilidade ao governo do estado. É que todas as unidades de ensino ligadas ao governo estadual passem a ter a obrigação de fazer o que já acontece em Silva Jardim. As pessoas que ali estão, professores, alunos, pessoas que estão ali eventualmente, ter acesso à internet banda larga. Se eu estiver errado, você me corrige, Marcelo, mas Silva Jardim está a 100 quilômetros aqui do Rio, né? Isso. Não é muito longe. Não. Vocês têm oferta de banda larga, vocês têm concorrência, tem a possibilidade de escolher provedor? Ou tem uma empresa só que fornece para a cidade? Não, então, quando foi aberto o processo de licitação, né, e foi, claro, dentro dos moldes legais, né, dado publicidade, e apareceram 2 ou 3 empresas, se eu não me engano, para fazer a concorrência. Mas se o morador quiser contratar uma internet por conta própria, ele tem essa concorrência? Ah, sim, não. Na cidade existe só apenas uma empresa de banda larga na cidade atualmente. Bom, a gente vê que assim, é um município muito próximo aqui da capital. Ótima pergunta. É complicado contratar um serviço num lugar tão próximo, tão perto da gente, né? A sua pergunta foi excelente, porque quando você pega, que a gente chama as 3 irmãs, né? Porque não tem, no petróleo, nas telecomunicações você tem as 3 irmãs, né? Tem a Oi, a Telefônica e a Embratel. Quando você pega essas 3 aí, você tem mais de 80% da rede de banda larga na mão dessas empresas, né? Isso, eu não vejo isso como um grande problema, porque eu leio o seguinte: desde que essas redes sejam observadas, que essas redes são do Estado, que é um detalhe, apesar de elas serem empresas privadas, elas são concessionárias. E essas redes, é uma polêmica jurídica muito grande, porque em 2025 acaba esses contratos, né? Que rede é essa? De quem é essa rede? Mas desde que eu olhe dessa maneira, essa rede é uma rede a ser, ou retornar para o Estado ou haver uma outra licitação. Mas só para esse dado você vê como já está concentrado. E quando o mercado é concentrado, quando não tem uma política clara do Estado sobre isso, a tendência é você ter preços exorbitantes, a qualidade não é adequada, né? É isso que ocorre. Porque o pior monopólio que existe é um monopólio privado. Porque uma afirmação mentirosa que é feita muitas vezes é o seguinte: não, monopólio estatal é prejudicial à sociedade. Não, ao contrário.
o sistema de telecomunicações no Brasil só foi montado graças ao monopólio. No Brasil, a Telebrás teve um trabalho espetacular. E havia no tempo dela uma coisa chamada subsídio cruzado. Os mais pagavam para os menos. Por exemplo, só há telecomunicações no Nordeste, no Norte, graças a um serviço enorme, principalmente da Embratel, né, para que isso ocorresse. Então, essa questão é essencial. E existe hoje um chamado Plano Nacional de Banda Larga. Existe. E agora está no número 2, vão ser lançados no número 2. Só que no número 1 estava colocado o seguinte, estava colocada a questão de conteúdos, que, por exemplo, quando a gente fala de escola, tem que lembrar dos professores. Né? Então tem que ter essa relação. Quando fala de hospital, tem que lembrar dos médicos, dos enfermeiros, todas as pessoas que têm que estar capacitadas, tem que ter mais salários, ter melhorias salariais, todo um conjunto de elementos que comportam isso. No plano falava na questão do desenvolvimento tecnológico. No plano falava em pesquisa. Esse plano foi simplesmente esquecido. A única coisa que sobrou desse plano foi a parceria com as concessionárias. E é uma parceria que na forma como está sendo dirigido, não vai garantir ou minimizar o problema que a Silva Jardim teria assumir essa responsabilidade. Que a gente, ao mesmo tempo que elogia a iniciativa, está dizendo, não deveria ser apenas isoladamente ele a fazer. Então o que a gente está cobrando hoje do governo federal é que ele retome esse fórum, reúna especialistas. Aqui no semana que vem, dia 23 de agosto, nós vamos fazer aqui no Clube de Jari uma reunião nacional com várias pessoas da sociedade que querem contribuir esse debate. Quantos especialistas há na universidade? Os empresários também, os técnicos, os estados, os municípios. Tem o que há de experiências interessantes, né? É uma enormidade. Tem que colocar isso tudo junto para que isso realmente se torne um plano. Né? Bom, deputado, a gente viu que no último mês a gente teve um problema em todo o Brasil, que foi a proibição de venda de chips de diversas operadoras. Aqui no estado do Rio foi a operadora TIM. Isso também passa pela internet, né? Porque em muitos locais onde a internet não chega, o que chega é o 3G. E a gente vê que a internet 3G tem um problema muito grande de demanda, que existe a demanda, mas eles não estão conseguindo acompanhar essa demanda, não estão conseguindo dar essa oferta. O poder público tem que regular, tem que ficar em cima dessa questão? Mais do que isso, tem que regular, tem que ficar em cima, tem que estabelecer diretrizes. A gente pensa que não, nós estamos falando de Silva Jardim. Eu enfrentei, há 4 anos atrás, aqui no centro do Rio de Janeiro, num bairro aqui próximo, na Tijuca, uma iniciativa de natureza social, de instalação de telecentro numa comunidade popular, numa rua de enorme movimento, que é a Rua Conde Bonfim, na Tijuca. Foi um inferno para que você conseguisse, no final se conseguiu com a Embratel, mas foi um inferno para que você conseguisse o acesso à banda larga. O Marcelo falou que a telefonia celular do Brasil é a mais cara do mundo. Eu não tenho os dados, mas o acesso à internet, seus vários indicadores de qualidade no Brasil também não são bons. É comum você ter na sua casa o acesso à internet banda larga, e em alguns momentos você não consegue acessar. Eles te vendem uma determinada velocidade, você percebe claramente que a velocidade é outra. Então, tudo isso revela a importância de o Estado, né, ouvido a sociedade civil, ouvido todos os atores que têm importância nessa história, intervir e fixar diretrizes, porque eu repito, o acesso à internet banda larga não é uma mera busca de algum serviço sofisticado, é uma coisa essencial cada vez mais para garantir um mínimo de qualidade de vida a todos os cidadãos. Marcelo, hoje em dia a gente pega aqui numa grande cidade como Rio de Janeiro, a gente pega uma internet de 10 megas e acha que a gente está no topo do mundo, né? A gente está voando com uma internet de 10 megas. Nos países mais desenvolvidos, como o Japão, que são bem desenvolvidos nessa área, o que é considerado uma internet boa? Olha, você realmente está, sem nenhum elogio, elogiando, suas perguntas são excelentes, porque essa é uma questão. Nós chamamos de banda larga no Brasil, o que não é banda larga considerado em lugar nenhum do mundo. Na Europa, por exemplo, se falar menos de 2 mega, menos de 5 mega, não é considerado. A Coreia do Sul, né, teve um plano há anos atrás, né, que todas as residências hoje estão ligadas à banda larga, as pessoas estão recebendo 100 mega. Então, quer dizer, e essa questão pode parecer, velocidade, as pessoas podem não entender. O problema hoje é o seguinte, quando você pensa na internet começando, era com 64 kilobits, que é que você faz voz, você tinha acesso à internet. Só que hoje não dá.
Porque as pessoas demandam muito mais serviços. Claro. Tá claro? Então você tem a questão da velocidade é porque os conteúdos também vão se modificando. Você quer fazer uma pesquisa? Com a internet daquela época a gente não conseguiria carregar um site hoje em dia. Não consegue, não Você tem uma consegue. velocidade pequena, significa que você está fora de uma série de Olha, ontem serviços. saiu um dado, foi ontem ou anteontem, sobre a questão do ensino, né? Bastante preocupante, sobre o ensino público, né? E eu não acho que resolva. Mas quando você pensa a questão, se a banda larga vier junto, porque hoje eu tenho feito o seguinte, eu e várias pessoas temos feito o seguinte retrato. Você coloca uma pessoa numa escola privada que tenha lá todos os recursos e coloca o mesmo menino lá numa escola pública que não tem aqueles recursos, tá certo? Você vai ter dois desenvolvimentos totalmente diferentes. Isso é prioridade. Por isso estou falando, quando você tem um plano de banda larga, você não pode ter um resultado educacional desse tipo que a gente está vendo aqui. Então, essas coisas estão muito interligadas. É isso que a gente quer, inclusive, passar para a sociedade. Não há uma coisa para discutir. Vou discutir saúde ou banda larga, vou discutir educação ou banda larga, segurança. Não, essas coisas todas estão combinadas. Tudo isso pode ser melhorado. A banda larga não é panacéia, né? Solução de maneira nenhuma. Tudo isso tem que ter uma concertação, um debate unificado, junto. Por isso que a gente é chato, a beça, lá no Instituto Telecom, vou fazer uma propaganda aqui. Quem quiser ter informação pode acessar o nosso site, institutotelecom.com.br, e a gente insiste enfaticamente, não haverá banda larga com tarifa módica, ou seja, com preço acessível, com qualidade universalizada, se não houver, se o Estado não assumir esse debate, se a sociedade não assumir esse debate, se o Estado não convocar a sociedade para o debate, porque não pode ocorrer o que está ocorrendo nesse momento. O único ator que o governo federal está dialogando, lamentavelmente, são as concessionárias. Toda a sociedade está excluída do debate. E a gente, que acha que esse governo deu passos importantíssimos, né, na área de segurança, na área de saúde, em várias áreas, a gente acha que a sociedade civil pode e deve contribuir com esse governo, que é um governo democrático, eu tenho certeza que a gente insiste com a perspectiva que isso ocorra. Deputado, a gente sabe que quem legisla sobre internet banda larga, sobre esses serviços, é o governo federal e são as agências reguladoras. Mas a Alerj tem condição de legislar sobre alguma coisa para influenciar a banda larga, melhorar aqui no Rio de Janeiro? Eu estou na linha do Marcelo. Eu acho que essa questão é tão importante que nenhum de nós pode eventualmente se escudar nessa história de que a legislação é federal para não julgar um papel importante. Queria de novo parabenizar Silva Jardim, um município que, enfim, não é dos maiores do nosso estado, que também tem uma série de problemas e que tomou iniciativas positivas. As escolas têm acesso à banda larga, as praças públicas, não diz que a praça é do povo, tem acesso à banda larga. A sociedade civil se organizando através do Instituto Telecom, que edita diariamente um boletim informativo pela internet, dando os dados de como é que essa situação está sendo pensada. Eu repito, aqui na Assembleia Legislativa, disse aqui ainda há pouco que a gente vai apresentar, está apresentando um projeto de lei para que todas as unidades de ensino ligadas ao governo estadual, que é a nossa área de legislação, tenham a obrigação de disponibilizar